طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, misericordioso, capaz e a bênção de Allah esteja sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Hoje nós vamos falar sobre o tafsir da Surat al-Hujurat. Nós já tínhamos falado sobre uma introdução e vamos continuar um pouquinho também sobre a introdução dessa sura, questões importantes para nós sabermos sobre o Coran, no tafsir. O que é o tafsir? É você saber o significado das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala para serem aplicadas na sua vida, porque sem o Coran nós não somos nada, porque a gente estará sem a nossa orientação. O Coran é a nossa orientação. Se a pessoa deixar de lado, ele vai andar nesse mundo sem orientação, e a pessoa que está sem orientação, com certeza ele vai estar perdido em todos os sentidos da sua vida. Porque o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que seja um ponto de partida até o final da nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul inna salati. Diga, Allah subhanahu wa ta'ala está falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Inna salati", a minha oração. Por que citou a oração aqui? Pela importância dela. "Qul inna salati wa nusuki." Nusuk seria aquilo que os rituais da minha vida. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya", a minha vida toda, wa mamati, até a minha morte, lillahi rabbil alamin, ela pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Já que pertence a Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala me orientou para que eu esteja sempre com Ele nos mínimos detalhes da minha vida, por isso que a gente, qual que é a orientação? Coran, não basta somente ler ele, mas temos que entender, e temos, além de entender, colocar em prática. E nós estamos pegando, alhamdulillah, algumas suras. Hoje nós temos uma das suras importantes, que seria a sura al-Hujurat, dos aposentos, a sura número 49. Ela tem, vamos começar a falar um pouco, uma introdução sobre ela. Ela está, é a sura número 49, como nós falamos. Ela foi o número 108 a ser revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat fi sanati at-tasi'a, no ano 9 da Hijra. Então, no final da revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela é uma sura madaniya. Madaniya quer dizer que ela foi revelada em Medina, porque nós temos, quando a gente vê o Coran, nós temos sura al-Makkiyya e sura al-Madaniyya. Sura al-Makkiyya, aquilo que foi revelado em Meca; Sura al-Madaniyya, aquilo que foi revelado em Medina. Ou Sura al-Makkiyya, aquilo que foi revelado antes da imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. Al-Madaniyya, aquilo que foi revelado depois da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Medina. E há uma divergência entre os sábios em relação a isso. Até eles disseram que Al-Madaniyya, mesmo que ela for revelada em Meca através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas ela foi revelada depois do ano 1 da Hijra, é chamada de Madaniyya, mesmo sendo revelada onde? Em Meca, porque ela foi depois da Hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suras que são reveladas depois da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Medina, elas são mais tem mais detalhes em relação à nossa vida, em relação a tudo que nós precisamos. Inclusive, depois do ano 2 da Hijra, foi revelado sobre o jejum, foi revelado sobre as batalhas, Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o jihad fi sabilillah, foi revelado a questão da peregrinação. Depois foram revelados as questões, os detalhes da nossa vida, em tudo que a pessoa necessita. A maior parte disso foi revelado em Medina. Em Meca, 13 anos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele confirmava a base da nossa crença. Então a maior parte do Coran revelado em Meca foi para falar sobre a nossa crença, sobre a história dos profetas, como eles sofreram, como Allah subhanahu wa ta'ala determinou que
esse sofrimento seja uma firmeza na crença deles. Allah subhanahu wa ta'ala falava mais sobre o paraíso, mais sobre o castigo, para que as pessoas terem aquela fé verdadeira, que depois que as revelações das práticas sejam colocadas, ele já está pronto. Porque hoje a gente sabe, a pessoa que, se você fala para ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ele te ordena a rezar, inshallah, e ele vai e não reza. Allah, ele te ordena fazer o zakat, tudo bem, ele sabe que isso está no Corão, ele sabe que isso é uma ordem de Allah, ele sabe que se ele não fizer será castigado, ele sabe que se ele fizer ele é beneficiado. Só que o que falta para ele colocar em prática? Aquela fé que os Sahaba tiveram, que os Sahaba afirmaram nos corações deles, e que ele hoje não tem. Ele precisa afirmar essa fé na hora que ele ouve que Allah determinou algo, o profeta Muhammad sallam determinou algo, ele não tem escolha, ele fala, é agora, não é daqui a pouco. Não, eu nem preciso pensar quando a ordem vem de Allah. ما بفكر أنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. السورة Hujurat dos Aposentos, ela é uma das suratas que a gente considera, o Corão ele é dividido em várias partes. Os ulama eles falaram sobre essas questões, essas partes. Nós temos as-sab' al-tiwal. O Corão ele é dividido, sab' al-tiwal, as suratas compridas. E nós temos al-mi'un, aquelas que têm 100 versículos, pouco a mais ou um pouco a menos. E nós temos algumas suratas chamadas al-mathani. Algumas suratas são chamadas al-mathani. Al-mathani são aquelas que são a menos que 100. São chamadas al-mathani. E nós vamos falar sobre por que foi chamado isso. Porque ela veio depois das suratas que tem 100, um pouco a mais ou um pouco a menos. Agora, o que nós queremos aqui, al-mufassal. Mufassal, شو يعني سور المفصل? سور المفصل, elas são divididas em 3 partes. Que Surat al-Hujurat, por que nós estamos falando sobre isso? Surat al-Hujurat é a primeira sura dos Mufassal. Al-Mufassal, nós temos 3 partes do Mufassal. Mufassal é aquilo que são da Surat al-Hujurat, da surata 49 até o final do Corão. São divididas em 3 partes. Tiwal al-Mufassal. Nós falamos Tiwal al-Mufassal. O que é Tiwal al-Mufassal? Tiwal al-Mufassal que começa na Surat al-Hujurat, dos Aposentos, que seria a surata 49, até Surat al-Nazi'at. Surat al-Nazi'at de Juz' Amma, que seria até a sura número 79. Nós temos a Wasit al-Mufassal. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes vocês ouvem isso. شو يعني المفصل في القرآن؟ كبار طوال المفصل وأواسط المفصل وصغار المفصل في القرآن. قولي والله أنا بنتي حفظاني صغار المفصل. لا والله بنتي حفظاني أواسط المفصل. لا والله أنا بنتي حفظاني طوال المفصل. طوال المفصل, como nós falamos, começa onde? Hujurat. Ela termina onde? Nazi'at. Então da surata 49 até 79, isso é chamado Tiwal al-Mufassal, que são Mufassal aquelas que elas são لأنه فيها كثرة الفصل بين السور بالبسملة لذلك سميت بالمفصل, porque tem bastante Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre uma sura e outra. Então as suras são médias, elas são compridas, médias e curtas do Mufassal. E há bastante, se você lê Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma falaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. Então entre uma e outra tem Bismillah. Então tem um fácil entre uma e outra, que seria o quê? Bismillah. Por isso que foi chamada de Al-Mufassal.
Então, أواسط المفصل, ela começa no Abasa wa Tawalla, Juz' Amma, na surata 85, na surata 80, e vai até Surat Al-Duha, sura número 93. Essa daí é chamada Awasit al-Mufassal. Qisar al-Mufassal, ela começa da Duha, que seria 93, até o final, até Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Isso aqui são Qisar al-Mufassal. طيب. Agora, سبع الطوال في القرآن. شو هي السبع الطوال؟ As 7 mais compridas do Corão. Isso, tem os ulama que é o mais correto, porque há uma pequena divergência aqui. Eles, só que o que mais assim, a maior parte deles citou, que seria Al-Baqarah, é a primeira, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Wat-Tawbah. Aqui a gente falou 8, agora elas são 7. Por que a gente falou 7? 7 porque Al-Baqarah é uma delas, das compridas. Ali Imran também é uma das compridas. An-Nisa também é uma das compridas. Al-Ma'idah é uma das compridas também. Al-An'am também, uma vem atrás da outra. Al-A'raf também. Depois nós temos Al-Anfal e At-Tawbah, citaram ela como se fosse uma, porque não tem Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tem outros que falaram não. Depois de Al-A'raf vem Al-Kahf, porque ela tem mais do que 100, tem 110 versículos. Mas os certos são essas. Quando você fala As-Sab' al-Tiwal, começa no Baqarah e termina Anfal e At-Tawbah, que são as 7 compridas. طيب. فهذه يسمى بالسبع الطوال. Isso, uma vem atrás da outra. Al-Anfal, isso, Al-Anfal e At-Tawbah, uma vem atrás da outra. Tawbah, se vocês percebem, quando vocês estão recitando o Corão, não tem Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qual o motivo? Aqui, os ulama falaram por 2 motivos. Uns falaram que ela segue a sura anterior, ela é complemento dela, da Surat Al-Anfal. Terminando a Surat Al-Anfal, já a Surat Al-Tawbah ela é complemento dela. Outros falaram não. Al-Anfal é uma sura, At-Tawbah é uma outra. Por que não veio Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Porque At-Tawbah tem regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, onde ele citou sobre os hipócritas, sobre os incrédulos, sobre a guerra, sobre como se proteger, as leis que nós precisamos. E ali não quando você vai estar numa guerra contra os agressores, os hipócritas, aí você não tem Rahman ar-Rahim, eu vou ter misericórdia dessas pessoas. Não, você tem que tratá-las da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, as regras que estão dentro da Surah Al-Tawbah. Porque a gente vê, né, as regras com certeza do Corão, as leis de Deus subhanahu wa ta'ala, elas não têm, a pessoa não pode falar porque disso e porque daquilo, eu acho que isso deve ser assim, aquilo deve ser assim. Elas são 100% corretas, da maneira que Allah determinar contra os incrédulos, é aquilo mesmo. Você fala, se são terroristas, não, a gente sabe que quando o inimigo, ele for o inimigo que não tem regras de Allah subhanahu wa ta'ala, como nós estamos vendo os sionistas em Gaza, que continua aquele massacre, que continua o genocídio, você sabe o que ele faz. O inimigo, quando se apodera, ele vai, mata crianças, ele mata mulheres, ele destrói o que a gente está falando e repetindo. Por quê? Porque ali as regras de Allah subhanahu wa ta'ala no meio dos muçulmanos não foram colocadas, não foram aplicadas, e deixaram esse inimigo ter esse tipo de força. E pelo contrário, muitos muçulmanos apoiaram, porque a gente não quer, foi a matança porque eles mexeram, porque o fulano não mexeu. Essas pessoas não voltaram para o Corão para saberem a realidade dos fatos. Quem que votou a resistência palestina? Eles que estão sabendo o que tem no Corão e colocando em prática. Então a gente fica tranquilo quando a gente vê a resistência palestina dentro da Gaza, levando em consideração o Corão. Eu fecho os olhos e falo, eles estão 100%. E se o mundo falar que eles erraram? Não erraram nem um ponto. Por quê?
eles estão ali 100% levando em consideração o Corão e colocando em prática as regras do Corão, as leis de Deus. Tá? E se eles errarem, eles falam, nós erramos aqui, nós erramos lá, e a gente percebe. Estamos vendo, quando é aplicada a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, o que acontece? Está morrendo muita criança. Não é por causa deles, por causa que nós, faz 75 anos que a gente está deixando o Corão, e nós queremos aplicar de uma hora para outra, a resistência está lá, eles estão colocando em prática, alhamdulillah, eles vão chegar naquilo que Allah quer, e vão chegar naquilo para mostrar para o mundo inteiro, e isso talvez demore um pouco, porque não é de uma hora para outra. A pessoa pode mostrar que a lei de Deus é ela que só que serve, as outras leis não servem. Se a guerra ficar um mês, as pessoas, cada um volta para sua casa, e de repente as pessoas esquecem que a lei de Deus é ela que deveria prevalecer, então ela demora um pouco. Allah subhanahu wa ta'ala deixa a gente sentir, as pessoas sentirem e tal, só que no final, para as pessoas terem no coração que fora as leis de Deus, fora as leis do Corão, não servem para a humanidade, não serve nenhuma lei. Todas as leis devem ser retiradas do Corão. Do Corão é porque é a lei de Deus, aquele que nos criou. Não vem uma pessoa que fala, Deus não me criou, então não quero as leis dele. Deus criou todo mundo. E se todos nós, muçulmano e não muçulmano, fomos criados por Deus, nós temos que aceitar que tem uma lei que deve vir de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós que deveremos colocá-la, aplicá-la na nossa vida. Isso é o certo. Então nós temos o que? Essas questões, né? Por isso que a gente está falando sobre Surat At-Tawbah, que tem as regras ali que são firmes, tá? Contra esses agressores. Al-Mi'un, depois vem suras que são chamadas Al-Mi'un. Al-Mi'un quer dizer que aquelas que têm 100 versículos, pouco a menos ou pouco a mais. Essas suras são iguais: Surat Yunus, Surat Hud, Surat Yusuf, Surat Al-Ra'd, Surat Ibrahim, Surat Al-Hijr, Al-Isra, Surat Taha, Al-Mu'minun, Al-Furqan. No final, taqriban tem Al-Ankabut. Todas essas suras são chamadas Suar Al-Mi'un, também porque elas têm mais ou menos 100 versículos. Agora nós temos Al-Mathani, outro tipo de suras. Al-Mathani são toda sura que tem bem a menos do que 100 versículos, são chamadas Al-Mathani. Então tira Al-Mufassal, tira Al-Tiwal, tira Al-Mi'un, fica o quê? Fica Al-Mathani. Al-Mathani porque ela vem depois das suras que são de 100 versículos. فاستثنيت من السور اللي ليست فيها 100 آية. A gente fala Al-Mathani, significa que você, além daquelas suras que tem 100 versículos, essas que tem 50, 60 tal, elas são chamadas Al-Mathani. Tá? Então essa informação em relação ao Corão, e nós entramos nisso porque quando a gente vai ler Surat Al-Hujurat, para sabermos que a Surat Al-Hujurat é a primeira sura do Al-Mufassal. Al-Mufassal seria Min Tiwal Al-Mufassal. Min Tiwal Al-Mufassal. Vamos voltar para a nossa sura. A nossa sura, que seria a Surat Al-Hujurat, ela fala mais sobre a questão de princípios, caráter, da ética, da moralidade. A pessoa ter moral, ter a ética, a pessoa ter realmente a educação, a ética de quê? O que ela fala? Sobre o quê? A importância dela, que ela fala sobre a sua conduta, os princípios, como você trata entre você e seu Criador. Quando vem uma ordem de Allah, entre eu e Allah, como é que eu devo agir na minha vida? Entre eu e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já morreu, mas a sunna dele está nas nossas mãos. As palavras dele estão com a gente. E por isso eu tenho que ver como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou. Como é que eu vou me comportar com os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Também
um dos comportamentos da ética entre você e as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você convive. Também essa sura ela fala sobre essa questão. Também entre você e as pessoas que estão ausentes, não estão presentes. Tem um comportamento entre você e as pessoas que estão presentes na sua frente. E tem um comportamento entre você e as pessoas ausentes, que não estão convivendo com você. O Islã nessa sura vai nos mostrar qual que é o comportamento meu entre eu e Allah, entre eu e o mensageiro de Allah, entre eu e as pessoas que estão ao meu redor, entre eu e as pessoas que estão fora do meu local onde eu estou, entre eu, se eu estiver numa divergência, uma guerra, uma briga, tal, como você deve se comportar em relação a isso. Ela é uma sura curta, que não é, ela tem somente 18 versículos, mas ela fala sobre todas essas questões, todos esses princípios. Essa sura, na realidade, ela nos ensina a questão da moralidade, a questão da ética, que é a questão mais importante na nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala, que ele fala, قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Eu somente fui enviado para cumprimentar a ética das pessoas, a moralidade das pessoas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi enviado, e todos os profetas foram enviados para quê? Para que as pessoas saibam se comportar entre elas e Deus, entre elas e as pessoas, entre elas e a família e os inimigos. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: إنما بعثت إنما أداة حصر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, para cumprimentar a ética e moralidade das pessoas. Al-akhlaq, por que das akhlaq? Nós temos a nossa religião, ela se baseia em 3 questões importantes. 3 questões que são de extrema importância, que nós deveremos saber. Al-akhlaq tumathil ruknan min arkan ad-din al-thalatha. A moral, ela é uma das bases, das 3 bases da religião. Quais são as 3 bases da religião? Essas 3 bases, elas não têm revogação, não há revogação em relação a elas. Tá? Então elas são firmes, permanentes, elas são a base real da nossa religião, que seria al-aqaid, al-aqida, que seria a crença. A crença que não vem uma pessoa e fala que no tempo tal as pessoas adoravam, colocavam um filho para Deus, ou tinha sócio com Deus, ou adoravam algo com Deus. Não existe. Isso desde quando Deus criou todas as criaturas, a adoração ao único Deus, isso é uma base. Isso não modifica. E Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina como nós deveremos adorar a um único Deus. Então essa é uma base que ela não pode ser modificada e nem modifica de forma alguma. A segunda base, que seria al-ibadat. Al-ibadat, que seria as adorações. O que são as adorações? Salat é uma adoração, zakat é uma adoração, jejum é uma adoração, hajj é uma adoração, umrah é uma adoração, recitação do Coran é uma adoração. Essas adorações, elas te aproximam de Allah depois que você firma o que? A sua crença. Essas duas, a crença junto com a adoração, ela vai te dar o que? Somando, ela vai te dar al-akhlaq wal-mu'amalat. Vai te dar a conduta, os princípios que a pessoa deve ser depois dele colocar em prática esses 2 princípios anteriores. فعندنا نحن الأخلاق والمعاملات, elas que são importantes, elas também são o que? Uma base na nossa religião. الأخلاق تربي الإنسان على الضمير الحي. الأخلاق, a moral, ela educa a pessoa para ter o que? Uma consciência viva. Para ele ter uma consciência, eu vou prejudicar o fulano. Por quê? Tem um Deus. Será que isso faz parte da ética? Eu prejudicar o fulano? Não, ele para.
Qual o motivo? Porque o motivo que o Islã ele veio para te educar, para você ter uma boa moralidade, para você ter uma ética de trabalhar com as pessoas, de conviver com as pessoas. Por isso o Rasul alayhi salam tem uns hadith que eu vou falar para a gente saber sobre essa base realmente, que nós estamos falando sobre al-akhlaq, sobre a ética, sobre o caráter, né? Hadith al-Nawas ibn Sam'an. Prometi que ia falar em árabe, então por isso eu faço questão de falar os hadith. ما نحكي الأحاديث بالعربي ونشرحهم إن شاء الله. A gente fala os hadith em árabe, as pessoas que querem o árabe vão ouvir aqui, depois a gente explica eles. حديث النواس بن سمعان, um dos companheiros do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. النواس بن سمعان disse, eu perguntei ao profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم sobre al-birr wal-ithm. Al-birr, que seria o bem, em resumo. Wal-ithm, que seria o mal. فقال, o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ele disse, al-birr husnul khuluq. O bem, em geral, ele é o bom caráter. Então, se você tiver um bom caráter, você é uma pessoa boa. Quanto mais você tiver um caráter bom e que é aplicado na sua vida essas qualidades do caráter, a sua bondade ela vai aumentando. Al-birr husnul khuluq. Continuação do hadith, wal-ithm ma haka fi nafsika wa khashita an yattali alayhi an-nas wa in aftaka an-nas wa aftaw. Al-ithm quer dizer que o mal, ma haka fi nafsik. Muitas vezes eu falo, eu vou fazer isso, eu acho que não está certo, está errado, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele coloca dentro dos nossos corações, ele coloca dentro dos nossos corações algo que também te mostra que, olha, o que eu estou fazendo é bom, o que eu estou fazendo não está muito certo, não. Por isso o profeta Muhammad ele fala, wal-ithmu ma haka fi nafsik. O mal é aquilo que você sente dentro do seu coração, que eu não estou muito confiante naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando. O Rasul ele está falando que ithm é isso, então, aquilo que você sente dentro de si, que você está fazendo algo errado. Muitas pessoas hoje, ele comete um erro e ele vai e pergunta, chefe, mas o que você acha? Eu não quis falar disso e daquilo. Ele quer achar uma saída para que você fale para ele que não, tudo bem, você não fez um pecado, você está indo bem. O Rasul falou, olha, depende, às vezes você vai perguntar para as pessoas algo que elas vão entender diferente daquilo que você está imaginando. Porque não adianta você chegar e falar, você saber que aquilo lá é um pecado, você está fazendo uma coisa mal, você está fazendo algo errado. Você vai perguntar para as pessoas, mas eu não fiz, será que eu fiz? Não fiz e tal. Você quer chegar que as pessoas falem para você que não, isso não é errado, mas por dentro você sabe que é errado. Aí o profeta Muhammad, o que ele falou? Mesmo que as pessoas falem para você, não, você está por dentro, não, você está isento de ser um pecador com isso, entendeu? E você sabe a sua realidade por dentro. Um outro hadith, o Rasul alayhi salam ele fala, ma min shay'in yudha'u fil mizan. No dia do final nós temos a balança. Hoje na balança tem coisas pesadas e tem coisas leves. No dia do final você quer as hasanat que sejam mais pesadas. Na hora que você coloca, porque tem sayiat aqui, coloca ali, a balança vai. De repente você tem uma hasana aqui pesada. A hasana pesada ela vai lá embaixo, leva a balança lá embaixo. Você fala, põe o que você quiser aqui de sayiat, de pecados e tal. Eu tenho aqui umas coisas que são pesadas. Quais são as hasanat, as boas ações mais pesadas que serão colocadas na balança no dia do final? O Rasul alayhi salam ele fala, ma min shay'in yudha'u fil mizani yawm al-qiyamah. Não há algo que será colocado
na balança no dia do final, أثقل من حسن الخلق, melhor do que a boa conduta. Como assim? O sorriso que você dá é uma boa conduta. Esse tem um peso grande. Uma atitude que você faz, que as pessoas, que você ajuda as pessoas, ou conforta as pessoas, ou faz com que as pessoas se sintam bem, isso tem um peso na balança que você não consegue em outras ações ter o mesmo peso. Entenderam? Então, quanto mais você tiver um bom caráter, mais a sua balança será do lado positivo, irá pesar mais. Então, não adianta você procurar outras coisas para pesarem a mais do que o quê? Do que a boa conduta. O Rasul alayhi salam, ele fala também: وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ. Olha aqui, para confirmar aquilo que nós falamos. O Rasul alayhi salam, a continuação do hadith: وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ. A pessoa que tem as boas condutas, isso faz com que essa pessoa que tem uma boa conduta, que alcance e eleva ele até onde? لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. A boa conduta chega com você a ser comparada no dia do final, na comparação daquelas pessoas que praticam as orações do jejum, que tem orações permanentes, além das obrigatórias, o jejum permanente, além do mês de Ramadã. As pessoas, elas têm uma posição grande. Quem que pode alcançá-las? A pessoa que tem uma boa conduta. Imaginaram? خلينا نعيد الحديث. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة الصوم والصلاة. Tá, esse hadith é importante para a gente saber qual que é a posição da pessoa que tem moral, que tem ética, que tem comportamento bom com as pessoas. Outro hadith, o Rasul alayhi salam, ele fala: أكمل المؤمنين إيمانا. Tem pessoas que têm fé, só que a fé delas, às vezes a nossa fé ela eleva, e às vezes ela diminui. Agora, o Rasul alayhi salam tem vários hadiths que falam sobre a nossa fé. Fala: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. O Rasul alayhi salam, ele fala: não é crente aquele que dormir satisfeito e seu vizinho passando fome. لا يؤمن. Não é que لا يؤمن que a fé saiu dele, não. A fé dele está incompleta. إيمان ناقص. ليش؟ لأنه ما كمل الأمور الحقيقية. الرسول عليه الصلاة والسلام ele fala também: ليس منا من فعل كذا وكذا. Tem vários hadiths que falam sobre a fé e tal, isso, aquilo, que ela pode diminuir, a pessoa pode ter uma fé, mas ela tem falhas. É a mesma coisa que a pessoa tem uma casa, e essa casa tem falhas, não tem uma cortina, não tem uma janela, não tem uma luz, não tem... Ele tem casa, mas essa casa está incompleta. É a mesma coisa que a pessoa tem a fé, só que essa fé, ela está incompleta. Então, como é que a gente completa e faz complementar essa fé? O Rasul alayhi salam, ele fala aqui quais, como se você estivesse falando, a casa mais completa, a fé mais completa. أكمل الإيمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Os melhores dentre os crentes, que têm a fé mais completa, são aqueles que têm mais moral e ética. Entendendo o que é moral? O akhlaq bta'mil bihayatna, o que ela faz na nossa vida. Yakfi al-insan al-akhlaq, basta para a pessoa que tem moral, que ele trata bem as pessoas, nas palavras, nas atitudes, em tudo, que as pessoas gostam de ver ele, gostam de se aproximar dele. Quando vem ele fala alhamdulillah birtah, do que uma outra pessoa que você vê e fala: poxa, eu não quero nem estar perto dessa pessoa. Por quê? Falta de educação,
ele não tem moral, ele não tem não sei o que, falta isso nele, falta aquilo, subhanallah. Por isso que essa moral, por que as pessoas amam essa pessoa e não amam a outra? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele gosta disso, faz com que as pessoas amam essas pessoas, e por isso que qualquer pessoa, ela gosta que as pessoas que tratam ela, que estejam junto com ela, que tenham moral, educação. Por isso fala, flan, bidun adab, sem educação, não quero ficar com ele. Quando você vai escolher para os seus filhos quem que eles devem ficar, você fala, flan e o flan, fulano e fulana, mas você está sem educação, não adianta, não, escolhe outro companheiro, não é? Por isso, a akhlaq, ela é tudo na nossa vida. Tem outro hadith também, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, inna min akhyarikum ahsanukum akhlaqa. Entre os melhores de vocês, aqueles que têm mais moral e mais ética. O outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Agora, entre nós, a pessoa que você quer que esteja junto e tal. Agora eu falo, tem pessoas que falam, para mim as pessoas não interessam. Eu quero saber Allah, quero saber o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ele gosta de mim ou não. Quais são as atitudes que me aproximam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me vê, o que ele quer sentir de mim? Quais são os atos que ele gostaria que eu tivesse? قلنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام إحنا ما نبين له أحسن شيء عندنا مش هيك؟ Se a gente estiver perto do profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام, nós queremos mostrar o melhor para ele, para que ele se contente conosco. Quais são as melhores coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele gosta? قال ألا أخبركم بأحبكم إلي. Vocês querem saber as pessoas mais amadas para mim? وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. Também não só dele nos amar, de estar mais próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo final. Hoje a gente fala, اليوم نحن كم في مسلم بالعالم؟ 1 bilhão e 500 milhões mais ou menos, não é? Tá? Se hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ele viesse aqui, se ele estivesse no mundo, nós vamos ter um encontro com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As pessoas vão falar, tem um dia só para vocês se encontrarem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Tem alguém de nós que não quer ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Todos nós queremos. Você quer ver ele de longe ou de perto? Perto, né? VIP. Certo? Imagine quantos muçulmanos no dia do final vai estar ali para ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e querem estar junto com ele, ou próximos dele, para ver, esse é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quais são as pessoas que estarão mais próximas? É assim, aleatório? Não. Não é à toa assim, cada um chega e pronto, cadê o profeta? Ele está lá. Cadê o profeta? Ele está aqui. Foi sorte que eu tive aqui. Não tem sorte ali. Não é aleatório que você vai estar ali. Tem ações que você faz, essas ações fazem com que você esteja mais próxima ou mais distante. Quais são? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala para nós, Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Claro que ele não quer as pessoas que ele odeia, ele quer as pessoas que ele ama, que sejam próximos. Wa aqrabikum minni majlisan, e que estejam mais próximos de mim no dia do final, onde nós vamos ficar anos e anos ali esperando, e você pode خلي طول أنا حد الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح gostoso, né? Você está perto do profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام. قال فسكت القوم. As pessoas ficaram. O profeta Muhammad está fazendo uma pergunta. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. Por acaso vocês querem saber as pessoas mais amadas para mim, as pessoas mais próximas de mim no dia do juízo final? Ele está fazendo essa pergunta para os seus companheiros. Eles ficaram quietos. Aí o profeta repetiu novamente a mesma pergunta. Eles ficaram quietos. Aí ele, na terceira vez, o profeta Muhammad alaihi salatu wasalam, ele perguntou também,
قال القوم نعم يا رسول الله. Sim, nós queremos saber quem que vai estar mais próximo de ti. Quem que o Senhor mais ama dentre todas as pessoas? نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. Aqueles que têm as melhores condutas, essas serão mais próximas. Isso faz com que a gente o quê? Com que a gente saiba quais são os akhlaq, qual que é a ética que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quer, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gosta. Tudo isso está onde? Na Surat al-Hujurat. Por isso que nós queremos, por que eu estou dando essa introdução? Para a gente não levar a Surat al-Hujurat como fassarnaha ou mshina, não, a gente traduziu e andamos, não, para a gente começar e fazer uma entrada para saber, palavra por palavra, para colocar em prática, e não somente aprender, não, para colocar em prática, porque colocando em prática você se aproxima mais e mais ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso o Rasul alaihi salatu wassalam, dentre as suas súplicas, من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، شو كان يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال من دعائه durante a noite, o Rasul عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويدعو اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إليها إلا أنت. Oh Allah, me encaminhe para as melhores condutas, porque somente me encaminhará para ela o Senhor. O Rasul عليه الصلاة والسلام pedindo para Allah que encaminhe ele para as melhores condutas. E por isso que nós deveremos a suplicar que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para termos uma boa conduta. Tem outro dua do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente ensina bastante os nossos filhos como é que eles fazem o dua quando comem, quando bebem, quando dormem, quando eles olham no espelho. E aí, quantas vezes a gente olha no espelho? Principalmente as meninas, né? Toda hora está lá. Então, tem um dua que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina. Cada vez que você for para o espelho, faça esse dua. Então, às vezes você faz, quantas vezes? 3, 4? Acho que não, mais, né? Parece que eu estou lá, eu lembrei. Cada vez que você for no espelho, faça esse dua. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allah, da maneira que o Senhor complementou a minha aparência, a aparência do ser humano é a melhor aparência que Allah subhanahu wa ta'ala fez na face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. E nós criamos o ser humano da melhor forma. Então, na melhor forma. Então nós somos, alhamdulillah, criaturas de Allah que fomos criados da melhor forma. Você olha assim, você fala: inshallah, alhamdulillah, Allah me fez os olhos, a boca, o nariz, as orelhas, o cabelo, né? Foi, mas tinha, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez você da melhor forma. Aí você fala: Ya Allah, da maneira que o Senhor me criou da melhor forma, faça que a minha conduta e ética também seja da melhor forma. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tá? Vamos fazer bastante esse dua. Então, cada vez que você vai no espelho, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Vai lá, coloca as coisas lá. Bem? طيب. Quais são os shuhi al-akhlaq? O que é a ética, a conduta que nós deveríamos aprender? As-sadq, al-amana, al-karam, al-rahma, al-afu. São bastante essas condutas. E muitas delas vão estar ali, né? É você ser uma pessoa verídica, falar a verdade. Você ser uma pessoa de confiança. Confiança não somente em dinheiro, confiança de tudo. As palavras, na sua conduta, em toda a sua vida, você ser uma pessoa de confiança. Al-Karam, a generosidade, a pessoa ser generosa. Al-Rahma, a misericórdia, você ter misericórdia das pessoas que estão ao seu redor. Al-Afu, você ser uma pessoa perdoadora, você perdoar. Então, todas essas são condutas que o Islã nos ensina para que essas condutas elevem a sua posição perante Allah, elevem a sua posição perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
para que você seja uma das pessoas com a fé mais completa, para que você esteja elevada junto com aquelas que praticaram as melhores práticas do Islã, para que você esteja próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do final, para que você seja amada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que você seja amada para Allah subhanahu wa ta'ala, para você conviver entre as pessoas que te amam. A pior coisa é quando você vive com pessoas que as pessoas olham e falam: ela tem fé da Khalina Ba'ad. Sharrun Nas, as piores pessoas, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são aquelas pessoas que as pessoas se afastam delas por causa do mau caráter que ele tem. Essas são as piores pessoas que convivem. São pessoas que você fala: não quero passar perto do fulano, eu quero distância do fulano, eu quero não sei o que. Essas são as piores pessoas que Allah criou na face da terra. Entenderam? E as melhores são ao contrário, aquelas que têm as melhores condutas. Por isso que nós vamos falar sobre essa Surah Al-Hujurat. Por que foi chamada de Surah Al-Hujurat? Surah Al-Hujurat são as casas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são chamadas de Al-Hujurat. Nós completamos, inshallah, na aula que vem. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos dentre as pessoas que têm a melhor ética e moralidade, que sejamos mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala e que colocamos em prática tudo aquilo que Allah determina na nossa vida, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determina. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.